E olha, gente, a Via Sacra é uma oração que nos ajuda, neste período da Quaresma, a compreender e também a contemplar os passos de Jesus, desde a sua paixão até a sua ressurreição. E é justamente sobre esse assunto que você acompanha agora esta entrevista. No quadro Bons Conselhos de hoje, nós vamos conversar agora com o Padre Amadeu Matias sobre a Via Sacra. Padre, muito bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Olha, muito obrigado. É um prazer estar aqui com os telespectadores desse programa tão querido da Arquidiocese de Teresina. Padre, como a Via Sacra nos prepara para viver uma Semana Santa? A Via Sacra nos prepara para viver a Semana Santa porque ela dá a nós a oportunidade de fazer um caminho com Jesus, retomando os últimos momentos da sua vida, desde o seu processo até o seu sepultamento. E hoje, inclusive, se coloca a 15ª estação para recordar também a ressurreição. É importante perceber que é um exercício sentimental, num primeiro momento, no sentido de que é uma tentativa de reviver historicamente aquilo que aconteceu com Nosso Senhor, mas é claro que o que é importante aí é o que provoca no cristão, não é? Quer dizer, ao tempo em que você vai retomando aquelas várias cenas, da gente ir fazendo aquilo que São Paulo diz, da gente ter os mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento de comunhão, de união com Ele. Ele deu a vida por mim e eu quero experimentar o que Ele experimentou. Padre, trazendo para a nossa realidade, como nós cristãos devemos relembrar esse sentimento, esse sofrimento de Jesus durante a Via Sacra? Olha, os cristãos, nós cristãos, precisamos nos colocar no lugar de Nosso Senhor numa perspectiva de solidariedade que Ele teve com as nossas dores. Então, nós vivemos a união com nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu por mim, por nós, pela humanidade inteira, à medida em que, penetrando, quer dizer, interiorizando, acho que a palavra melhor é essa, interiorizando, assimilando as dores de nosso Senhor, sermos nós também solidários com os irmãos e as irmãs hoje, que é a dimensão do amor oblativo. Há um tipo de espiritualidade que a pessoa vive como uma espécie de bem-estar. Então ele pode achar, puxa, eu alcancei no meu exercício de Via Sacra um sentimento de dor, colocando-me no lugar de Jesus, que sofreu por mim as chicotadas, sofreu por mim os cravos na cruz. Isso é um exercício que pode ser legítimo, ou é legítimo. Há santos que tinham, inclusive, as chagas, São Francisco de Assis, por exemplo, e nos nossos tempos o São Padre Pio também. Mas é importante perceber que esta experiência é para nos configurar com Nosso Senhor, para que nós sejamos solidários com os sofredores do mundo de hoje. Este é o grande exercício. Como é que eu vivo o meu segmento de Cristo, que fez o bem para mim, para que eu faça o bem para os outros, especialmente carregando as dores dos outros. Então, celebrar o exercício da Via Sacra num ato individual, piedoso, de um crescimento espiritual em que cada um se basta a si mesmo, não é um exercício cristão. O exercício cristão é aquele que me leva a amar como Jesus amou. Padre, em relação às estações, são 15 estações da Via Sacra, tem alguma que o senhor destacaria? Veja, como é importante essa sua pergunta. Primeiro, eu quero dizer com relação à prática da Via Sacra. É importante compreender assim, os exercícios espirituais, eles são necessários para cultivar na vida interior de cada um de nós a configuração com Nosso Senhor. Então, o exercício da Via Sacra, ele supõe justamente esta compreensão da vida toda de Nosso Senhor. A vida toda de Nosso Senhor, ela é importante. E a Via Sacra é a culminância desta vida toda. Então, ao olharmos a Jesus na Via Crucis, ou Crucis, é muito importante olharmos Jesus
que passou no mundo fazendo o bem, que passou no mundo amando, perdoando, falando do amor do Pai do céu, nos chamando a viver o amor aos inimigos, nos chamando a viver a comunhão entre nós. Entretanto, quando nós acompanhamos a Via Sacra, é importante a gente se colocar numa atitude de quem se pergunta: quais são os sentimentos de Nosso Senhor carregando, sendo condenado à morte, sendo flagelado, carregando a cruz, caindo, sendo ajudado, encontrando a mãe, encontrando as mulheres de Jerusalém, caindo novamente, sendo crucificado, sendo lançado na cruz. Quais são os sentimentos de Nosso Senhor? É muito importante perceber um homem que caminha livremente por amor, vai assumindo com altivez esse momento de destruição, a destruição do corpo, mas é a destruição do mal, mas é a destruição do pecado, da morte, que Jesus entrega a sua vida por isso. Ele é redentor. E a ação de Jesus é redentora porque ele passou por todos esses sofrimentos ou porque ele amou. A ação redentora de Nosso Senhor, ela é fundamental por conta do amor. Como a dizer, o sofrimento vem em decorrência de. Ao mesmo tempo, olhando para a Via Sacra, verificamos que ela terminava então na 14ª estação com Jesus enterrado. E a religiosidade, não só até a teologia, vai percebendo que nós precisamos tratar do Cristo ressuscitado. Ele é o crucificado, ele é o ressuscitado. Precisamos viver essas duas realidades. O que aqui em Teresina, o nosso arcebispo atual, de maneira muito, muito sábia, de pastor, nos conclama a celebrarmos a Sexta-feira da Paixão, fazendo o exercício da liturgia do Cristo morto e daquela caminhada que se faz no centro de Teresina com o caixão de Nosso Senhor e com Nossa Senhora chorando, mas nos convida também para o domingo de Páscoa, nos encontrarmos no Ressuscita Teresina, para dizer essas duas realidades, elas estão presentes. Então vejam que nós somos convidados neste exercício da Via Sacra a perceber que importante aí é Cristo. E importante é Cristo porque nós, até olhando para a cruz, nós não vemos a cruz, nós vemos o crucificado, nós vemos o Senhor. Ele me ama, Ele deu a vida por mim. Isto é importante, é esse exercício de comunhão com a pessoa de Nosso Senhor e não uma preocupação, digamos, com uma prática que a gente poderia dizer religiosa. Nós agradecemos, então, a participação do Padre Amadeu Matias aqui conosco, esclarecendo e nos dando bons conselhos para melhor viver esse momento de Via Sacra. Padre, muito obrigada pela sua participação. Olha, eu é que agradeço. E vocês sabem que dentro desta intuição, não digo só intuição, inspiração de Deus, o Brasil faz a campanha da fraternidade durante a nossa preparação para a Páscoa, para dizer, a gente celebra bem os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor, se nós hoje nos amarmos, nos solidarizarmos, construirmos a fraternidade. O que é que Jesus fez? Nos fez filhos e filhas do Pai do céu, irmãs e irmãos. É a dimensão política da fé, social da fé. Como isto é importante. A alegria foi minha, o desejo de que todos nós tenhamos um abençoado tempo de Quaresma, uma Semana Santa vivida nas liturgias da igreja e não nas fazendas ou nas praias ou nos sítios com muita alimentação e bebida, mas nesse exercício de sintonia com Nosso Senhor, para ressuscitar com Nosso Senhor e viver a vida nova que Jesus trouxe para nós.